Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, povo de Deus, ao canal Rumo ao Triunfo da Imaculada. Resumo do livro Como Vencer a Guerra Cultural. Primeiro capítulo. No primeiro capítulo vai falar que nós estamos em uma guerra e meio que fazer um alerta dos aspectos dessa guerra, das coisas em que se passam na sociedade e que provam que nós estamos em uma guerra. Essas coisas são a luxúria, o dinheiro, o divórcio, o suicídio e o aborto. Todas essas coisas são tratadas como deuses na vida de muitas pessoas atualmente e são coisas que estão destruindo a sociedade. As pessoas vivem em torno disso, em sua maioria, né? E aí a gente vai para o segundo capítulo, que fala sobre a identidade do nosso inimigo. Aí nós vamos analisar ao longo desse capítulo que os nossos inimigos, os inimigos dos católicos, né, que somos nós, não são os protestantes, nem os judeus, nem os muçulmanos, nem os esquerdistas, nem os anticristãos que querem nos matar, nem a mídia, nem os ativistas LGBT, nem as bruxas, nem os abortistas, nem os hereges, nem os maus cristãos, nem os maus pastores. Nenhum desses é o nosso inimigo. Essas pessoas, elas estão no caminho errado. Muitas delas querem nos perseguir, né? Nós que somos católicos, muitas dessas pessoas querem nos perseguir. Mas eles não são nossos inimigos. Eles são apenas nossos pacientes. E nós somos os enfermeiros do hospital do grande doutor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse capítulo ele faz essa analogia, né? Que todas essas pessoas que se classificam em alguma dessas palavras citadas, elas estão no caminho errado, né? Mas elas não são nossos inimigos, porque essas pessoas, elas precisam de ajuda, então elas são nossos pacientes e nós somos enfermeiros de Cristo. Mas na verdade, os nossos inimigos não são esses, nossos inimigos são dois. Aí o capítulo vai falar os nossos dois inimigos são o demônio e o pecado. O demônio que originou o pecado. E meio que o pecado é o filho do demônio, né? Porque o demônio originou o pecado. Então, os nossos dois inimigos são o demônio e o pecado. A nossa arma para vencer a batalha, neste capítulo vai falar que a nossa arma são os santos. Então, nós devemos buscar a santidade para que possamos vencer a batalha. Aí vamos para o terceiro capítulo, que vai falar em que tipo de guerra nós estamos. Nesse capítulo, faz uma distinção do que é espiritualidade e o que é cristianismo. A espiritualidade, embora ela pareça algo louvável, né, algo cristão, ela não é. Nesse capítulo vai dizer que a diferença mais óbvia entre o cristianismo e a chamada espiritualidade é o fato de que o cristianismo inclui mandamentos, enquanto a espiritualidade tem apenas valores. A espiritualidade, ela não é cristã. A espiritualidade no mau sentido, no caso, né? Porque a espiritualidade, muitas pessoas dizem que são espirituais e não sei o que, enfim, blá blá blá. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, elas são pessoas que dizem acreditar em Deus e, enfim. Mas que essas pessoas que vivem esse espiritualismo, elas são como os gnósticos, elas seguem o gnosticismo, né? O gnosticismo moderno é essa chamada espiritualidade, porque no gnosticismo tem basicamente
a teoria de que tudo o que é espiritual é bom e tudo que é material é mal, o que não é verdade, e isso é uma heresia condenada pela igreja, porque o corpo, por exemplo, ele é material e ele é bom. E o demônio, por exemplo, ele é um anjo de luz, né? Então ele é um ser espiritual, mas ele é mau. Então isso é realmente uma heresia. Então, aqui esse capítulo vai condenar essa chamada espiritualidade, que é algo mais, digamos, mais moderno, um nome mais moderno para chamar o gnosticismo, e vai falar também sobre a secularização. A secularização basicamente o foco na ciência, né? No sentido explicado neste capítulo, da valorização massiva das coisas materiais, o que também é errado. Valorizar muitas coisas materiais e deixar de lado as coisas espirituais, né? Coisas sagradas também, e o mundo espiritual. Então, tudo isso é contra tudo isso, o cristianismo não concorda. Então, nós não devemos ser seres espirituais e nem seculares, mas sim cristãos. Aí fala também sobre a existência do demônio, que é real, e que ele deseja ser um imitador de Cristo, não no bom sentido, obviamente, mas no mau sentido. Ele deseja ser como Deus, né? E fala também sobre a nossa falta de comoção sobre as realidades que acometem o mundo, tais como o aborto, a violência e tantas outras coisas. E a nossa falta de comoção sobre essas coisas também é obra do maligno. Porque se essas coisas são horríveis e são obras dele, então é claro que a nossa falta de comoção e de compaixão por essas coisas que acontecem, e pelas pessoas que são vítimas dessas coisas, então isso também é obra do maligno, a nossa falta de comoção. E esse capítulo 3, ele também vai falar de uma visão do Papa Leão XIII, em que ele estava em uma missa e ele teve uma visão de que o demônio, ele tinha sido, ele poderia escolher um século para atuar com mais intensidade no mundo e para promover guerras e, enfim, e várias coisas ruins. E o século que ele escolheu foi o século XX. Então esse capítulo ele vai falar que o século XX foi escolhido e não o XXI. E nós estamos no século XXI. Nós sabemos que no século XX teve muitas coisas ruins, tais como o grande extermínio dos judeus, né? O Holocausto nazista, as duas grandes guerras mundiais, né? Muita perseguição comunista aos cristãos e, enfim, tantas coisas, tantas guerras, tantas coisas ruins, revolução sexual, entre tantas outras coisas. Então o século XX ele foi marcado por muitas coisas ruins, mas o século escolhido pelo demônio para tentar com mais força a humanidade foi o século XX. E o século XXI, que é o século em que nós estamos, ele não foi escolhido, foi o século XX. Então, esse capítulo ele vai trazer grande importância, como é que se diz? Ele vai dar ênfase que o século XXI é um século em que Deus está constituindo novos santos, pessoas em que verão o Imaculado Coração de Maria, pessoas que podem mudar o rumo da história, né, da igreja no bom sentido, e tirar a igreja desse lamaçal em que foi manchada no século XX. E aí no capítulo 4 vai falar sobre a Lei de Coulson. A Lei de Coulson, ela basicamente significa a consciência versus o policiamento, para evitar o caos na sociedade, para conter o caos. E isso pode parecer um pouco complexo, mas não é. É basicamente assim. A Lei de Coulson,
ela diz o seguinte, que uma sociedade, quando a sociedade, as pessoas que constituem uma sociedade têm uma boa consciência, a sociedade precisa menos de um policiamento, precisa menos de fiscalização, sabe, de coisas externas. Então, é necessário substituir os controles externos, que são o policiamento, pelos internos, que é a consciência. E tudo isso deve ocorrer através da moral. Então, a sociedade ela deve trabalhar mais na moral, na moralidade, para que as pessoas tenham mais consciências e possam evitar os atos externos que são contra Deus e contra, como é que se diz? Contra a lei de Deus e, consequentemente, contra os irmãos, né? E a longevidade de uma comunidade, de uma sociedade, enfim, ela é proporcional à sua moralidade. E a religião, ela é a fonte de conhecimento da moral. Então, a religião, ela é de onde vai partir a moral. Então, por isso a religião é tão importante. Mas o iluminismo, que foi uma praga, né, na sociedade, aqui vai dizer nesse capítulo que foi uma doença da sociedade, pois provocou o repúdio à moral, provocou com que a sociedade visse a moral do cristianismo como algo ruim, como trevas. As pessoas que assassinam a moral hoje em dia são os moralistas midiáticos e as escolas e universidades, pois são moldadores de mentes. Essas pessoas, elas são, em sua grande maioria, antirreligiosos e são relativistas. E os santos, eles são um remédio para curar essa doença social. Aí, no quinto mistério, ele vai falar sobre o plano de batalha do nosso inimigo, que é a estratégia de Satanás para o terceiro milênio, que é o milênio que nós estamos. Eu vou resumir esse capítulo dizendo o seguinte. O capítulo, ele nos diz que as estratégias do demônio contra as nossas almas, né? Contra nós que somos da Santa Igreja Católica, as estratégias são: primeiro, ele diz que uma das estratégias dele é que perseguir os cristãos não adianta, pois a igreja sempre cresce quando há perseguição. Mas quando a igreja cresce, o demônio, ele utiliza o poder da igreja para enfraquecê-la, porque pelo poder o diabo visa corromper. Então, toda vez que a igreja ela é perseguida, ela cresce e o demônio percebe isso. O demônio já sabe disso, mas toda vez que a igreja consegue se restabelecer socialmente, consegue não ser mais perseguida e consegue crescer, consegue obter novamente o seu poder na sociedade, então o demônio utiliza desse poder para corrompê-la, porque na visão dele o poder corrompe. E isso, de certa forma, acontece, né? O poder muitas vezes corrompe. Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é dividir. Ele dividiu a igreja através do cisma do Oriente, da reforma protestante e da divisão dentro da própria igreja, através dos infiltrados, também politizando a religião. Então, muitas pessoas hoje caem nessa também, né, de a questão conservadores versus progressistas dentro da igreja. Mas nós não devemos, neste capítulo eu falo, nós não devemos politizar a religião. As nossas escolhas políticas, elas devem ser conforme a nossa religião católica, mas não o contrário. A religião católica ela não deve ser conforme as nossas escolhas políticas, porque Deus em primeiro lugar sempre, né? Então, a terceira estratégia é o relativismo, que é influenciar os pensamentos e negar
a existência do bem e do mal. A quarta estratégia do inimigo é proclamar a paz inexistente, né? Negando que existe uma guerra espiritual. E a quinta estratégia é a sexualização desregrada da sociedade, que afeta tudo. Então, muitas pessoas veem todas as coisas que acontecem na sociedade como uma sexualização desregrada. E o remédio para tudo isso, novamente, este capítulo vai dizer que é sermos santos. E dá ênfase também em uma questão muito interessante, que as mulheres elas devem imitar Maria. E as mulheres imitando Maria, teremos novos santos na sociedade, porque as mulheres que imitam Maria, elas muitas vezes não, elas realmente produzirão frutos, não só espirituais, mas frutos físicos, cidadãos, que elas irão gerar, né, em seu ventre, como Nossa Senhora, que sejam santos também. Isso aqui combate a cultura do aborto. E aí tem o capítulo 6. O capítulo 6 ele vai falar sobre a batalha do sexo. Nesse capítulo 6 ele vai dizer que o sexo é a religião da nossa cultura. Porque muitas pessoas hoje eles vivem em torno disso, no mau sentido, vivem em torno, tudo é sexualização, tudo. E, na verdade, a questão do sexo ele deve ser tratado como algo sagrado, pois produz novas imagens de Deus. Porque nós, seres humanos, somos novas imagens de Deus. Deus existe em nós. E o prazer ele é relacionado com o gozo do paraíso. Inclusive, existe a teologia do corpo, publicada por São João Paulo II. São João Paulo II, como Papa, deu muita ênfase nisso. A teologia do corpo, ela trata o corpo como um templo sagrado e discute para que o corpo humano foi criado. Ele combate também, essa teologia do corpo, combate a materialização desumana do corpo e a sua espiritualização idólatra. Ou seja, ela combate a ideia de que o corpo muitas vezes é tratado como um objeto, né, por muitas pessoas. E também combate a espiritualização idólatra do corpo, de a pessoa exaltar o corpo com uma idolatria, né? E essas questões, a materialização desumana do corpo e a sua espiritualização idólatra, elas são causadas respectivamente pelo positivismo científico, que vê tudo com a questão material e não espiritual, e é causado pela revolução sexual, que vê tudo como a sexualização de uma forma negativa. E aqui vai dizer também nesse capítulo que nós devemos, como cristãos, nos posicionar contra os efeitos da revolução sexual e fazermos, né, sacrifícios pelas almas que são escravos disso e pelas crianças perdidas de Deus pelo aborto, né? Muitas crianças são perdidas da visão beatífica de Deus porque são abortadas. Então nós devemos fazer sacrifício pelas almas que realizam o aborto e pelas almas que se perdem pelo aborto também. E os santos, nesse capítulo, vai dizer que os santos devem ser anticorpos para as doenças atuais do corpo. E a doença predominante hoje é a sexualização. Então, nós devemos ser santos e devemos ser santos que combatemos essa doença. No 7º capítulo, vai falar sobre a arma secreta que trará a vitória dessa guerra cultural. E essa arma secreta são os santos. E os santos, eles são guerreiros, são pessoas que incomodam o mundo. Os santos, eles amam a verdade e são fiéis à verdade. Ser santo custa tudo. É a submissão total a Deus e dar a Ele um cheque em branco e deixar que só Ele preencha a nossa vida. Não existe método para a santidade, simplesmente amar e querer. E querendo, conseguiremos ser santos.
Aí, no 8º capítulo, vai falar de como ser santo. E nesse capítulo vai dizer que nós devemos aceitar a graça de Deus. E para ser santo basta querer e colocar em prática. E vai dizer também que o amor de Deus, ele seduz, mas a escolha é nossa e nosso livre-arbítrio. O amor de Deus seduz, mas a escolha é nossa em nos deixar seduzir por ele. E a graça é dele, mas o ato é nosso. Ser santo é um processo e não é instantâneo. Deus rega a flor e aos poucos ela desenvolve. Então não é algo instantâneo, é algo que Deus rega a flor e ela desenvolve, né? Então é um processo. E os milagres, eles são exceções da natureza, mas aceitar as regras da natureza é se conformar com a vontade de Deus. Então muitas vezes nós queremos um milagre, que um milagre aconteça na nossa vida, mas os milagres, eles são exceções, são coisas, são exceções mesmo. O que realmente acontece são as regras que acontecem na vida, são regras. Mas muitas vezes não acontecem os milagres porque o nosso dever é se conformar com as regras, muitas vezes, se conformar com a vontade de Deus. Não pensar se Deus não realizou um milagre é porque ele, enfim, ele não quis me ver feliz, por exemplo. Mas não, porque os milagres, eles são exceções, mas o que realmente acontece são as regras, e é nosso dever se conformar com a vontade de Deus sempre. E devo me doar a Deus plenamente no tempo dele, e o tempo dele é agora. E outro ensinamento também é que nós não devemos pensar simplesmente em ser santos, mas devemos colocar em prática a santidade, mesmo sem compreender. E se a planta ela não cresce no presente, ela não crescerá mais no futuro. Então, se nós não quisermos ser santos agora e não colocarmos isso em prática, quanto mais tarde, né? Então, nós devemos colocar em prática hoje, porque só temos o hoje. E, por último, no 9º e último capítulo, vai explicar por que nós venceremos essa guerra cultural. Nós venceremos porque a luz e a verdade são mais fortes do que a treva e a falsidade. Nós venceremos porque o amor é mais forte que o ódio e que a morte. Nós venceremos porque Jesus é o nosso Senhor, nosso Rei. E nossa arma é o sangue dele, o qual nós nos alimentamos. Nós venceremos porque somos o corpo místico de Cristo. E Cristo é Deus, e Deus é amor, e o amor nunca desiste. E nem o sacrifício sem amor, nem o amor sem sacrifício vencerão, mas nós venceremos se unirmos o amor ao sacrifício, tudo por amor a Deus. Então, é basicamente isso, o resumo do livro